Olá, nessa série de vídeo que a gente inicia agora, nós vamos tratar de um assunto bastante interessante na área de algoritmos, são as matrizes. Nós precisamos então primeiramente definir o que é matriz e entender o que é para depois trabalhar com elas. Então, matrizes são estruturas multidimensionais. Nós vimos no estudo anterior os vetores. A matriz não deixa de ser um vetor, também é um vetor, só que o vetor que a gente estudou era de uma única dimensão. E aqui a gente vai tratar de elementos com mais de uma dimensão. A gente vai começar vendo um bidimensional, mas uma matriz pode ter quantas dimensões você quiser. 2 dimensões, 3 e assim por diante. Nós vamos começar aqui por uma bidimensional. Então vamos ver, uma matriz dimensional pode ser visualizada como uma tabela, feita de elementos todos eles de um mesmo tipo de dados. Então é importante que aquilo que compõe tanto um vetor quanto uma matriz sejam elementos de mesmo tipo. Por isso que matriz e vetor são chamados de estruturas homogêneas, porque todos os elementos que você armazena dentro ou da matriz ou do vetor são do mesmo tipo. Bom, vamos dar uma olhada aqui o que poderia ser um exemplo de uma matriz bidimensional. Uma tabela de produtos vendidos por vendedor. Então eu tenho aí esquematicamente uma tabela que nas colunas eu colocaria os produtos e nas linhas os vendedores que quantos produtos cada vendedor vendeu e cada tipo de produto. Fica mais claro se a gente colocar alguns valores aí nessa matriz. Olha lá, então vamos supor que é uma loja de ferragens. Então, como produto eu tenho prego, parafuso, alicate, serrote, martelo e a picareta. E vendedores José, Ana, João e Mário. Então, no cruzamento das linhas e das colunas eu anoto algum valor. Veja que todos eles são do mesmo tipo, por isso que é uma estrutura homogênea. Então a gente tem aí, por exemplo, alicate vendido pelo José, foram 3. Eu posso ter parafusos vendidos pelo João, foram 6. E ali fica fácil de saber, então, no cruzamento da linha e coluna você coloca uma informação. Bom, a gente já está acostumado a trabalhar com isso, eu coloquei aqui só de exemplo. Essa mesma tabela que a gente está falando é uma matriz porque ela é bidimensional. Não esquece que a gente também depois pode estar trabalhando com matrizes tridimensionais. Mas eu coloquei essa bidimensional aí, o equivalente dela num Excel. Então aí as colunas A, B, C, D e tal representam os produtos. E a linha 1, 2, 3, 4 por aí diante as linhas representam os vendedores. Então, mesma coisa, no cruzamento da linha com a coluna, você obtém uma determinada informação. Eu fiz esse paralelo com o Excel exatamente para que você depois não faça uma certa confusão, porque você acaba pensando intuitivamente que pode ser uma planilha e trocando alguma coisa. Vamos ver do que eu estou falando. Então, olha, no Excel, se eu quiser saber quantos martelos a Ana vendeu, então você vai lá na linha da Ana e no cruzamento com a coluna do martelo você tem aí que a Ana vendeu 7 martelos. No Excel, esse 7 está no cruzamento da linha 2 e a coluna E. Então a célula onde você está armazenando esse 7 é a E2, coluna E, linha 2. Então no Excel, primeiro, para você nomear uma célula, você primeiro dá a coluna, depois a linha. Quando a gente trabalha em programação, para você evitar esse tipo de confusão, por isso que eu coloquei o Excel, é o contrário. Primeiro você indica a linha e depois a coluna. Então se você olhar aí, a linha da Ana é a linha 2 e a coluna dela é a coluna E.
Só que em programação não tem letra para as colunas. As linhas são numeradas e as colunas são numeradas. Então você primeiro tem que dar o indicador da linha e depois o indicador da coluna. E talvez você pudesse pensar que a linha da Ana é a 2 e a coluna, vamos ver a equivalência. A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Você diria que é linha 2, coluna 5. Na verdade, é linha 1, coluna 4. Por quê? Aqui em cima, na numeração, essa é a linha 0. Essa é a linha 1. Essa é a linha 2 e essa é a linha 3. Então, e aqui é coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Então, veja, esse 7 aqui, ele está na coluna 4 e na linha 1. Então, primeiro você identifica a linha, depois a coluna. Então, aquilo que no Excel você chamaria de E2, aqui você vai chamar de 1,4. A gente fez isso só para poder fazer uma comparação do Excel com a programação que a gente vai usar em seguida. Bem, aqui então está definido uma matriz. Vamos ver como é que a gente define. Você dá o tipo de dado que ela vai armazenar. Então, lembrando, uma matriz é uma estrutura homogênea porque armazena sempre o mesmo tipo de dado. Então, aqui eu estou colocando valores inteiros, não é isso? E o nome dessa matriz, o nome que você dá para ela. E, em seguida, você coloca dessa forma aqui, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Veja que aqui em quantidade não é contando de zero, é quantidade real. Então, por exemplo, naquilo que eu estava montando lá no Excel, seria 4 linhas, 6 colunas. Então está aí projetado o PowerPoint, aquela tela que a gente viu a comparação do Excel com uma definição de matriz. Então eu coloquei aqui, por exemplo, essa matriz, ela tem 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então está aqui, número de linhas e número de colunas. Número real. Agora, por exemplo, se eu quiser atribuir o valor 7 aqui para a Ana, então a Ana é linha 0, linha 1. Coluna 0, 1, 2, 3, 4. Então, linha 1, primeiro linha, depois coluna, igual a 7. Então, eu estou atribuindo um valor para um elemento da matriz. Atribuir, ou depois eu posso usar, posso fazer conta com isso. Isso daqui é como se fosse uma variável qualquer, uma variável do tipo inteiro. Aqui nessa sequência, você está vendo já a definição da matriz, a mesma matriz, 4 por 6, e aqui já na hora que eu defino, eu já coloco os valores. Então, como é que você pode atribuir valores? Você começa com uma chave e termina com uma chave. Então, essa chave aqui termina com essa chave que está aqui. E aí, você tem grupos de outras abre e fecha chave. Então, vai funcionar assim. Cada grupo aqui é o valor de uma linha. Então, vamos ver aqui no que eu tinha pensado. Então, esta linha aqui, então abre chave de novo para definir os valores desta linha, fecha a chave, vírgula, abre chave de novo para definir o valor da segunda linha, fecha a chave, abre chave de novo para definir o valor da terceira e assim por diante. E por último, fecha a chave que vai fechar lá todos os valores. Veja que aqui, para cada grupo, para cada linha, então eu mudei de linha. Não havia necessidade, eu podia escrever tudo na mesma linha aqui sem problema. Eu mudei de linha exatamente para ficar mais claro, para entender, inclusive, poder fazer uma comparação com aqui da matriz que a gente está pensando em definir, ok? Bom, agora nós vamos dar uma olhada como é que eu trabalho com essa matriz aqui. A matriz já está definida, já tem valores, e vamos supor então que eu queira fazer um programa que mostre
o conteúdo dessa matriz. Então ela deve passar por todas as linhas, em cada linha por todos os produtos e mostrar esses valores aí. É um programa relativamente simples que a gente pode resolver e é o que a gente vai fazer em seguida. Eu vou projetar o diagrama de bloco que eu pensei aí para este problema. Então, vamos ver aqui, olha. Eu tenho que fazer uma indexação das linhas e uma indexação das colunas. Então vamos começar por aqui. A linha, nesse caso, olha, a matriz é essa daqui. É uma matriz de 4×6 com esses valores que estão aqui. É igualzinho que está lá na definição do problema. Então, começando da linha 0 e indo até a linha 3, então linha 0 é a primeira, linha 1 é a segunda, linha 2 é a terceira, linha 3 é a quarta e última linha dessa matriz. Então, começando na linha 0 até a linha 3, e eu já coloquei o nome de indexador de L, até para fazer uma comparação boa aí de L de linha. Então, o índice vai de 0 até 3. Bom, em cada linha, o que eu faço? Aí eu vou mexer com as colunas. Quais são as colunas de cada linha? Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e coluna 5. Então vai de 0 a 5, dando as 6 colunas. Então está aqui, olha. O C de coluna vai de 0 até 5. O que eu faço? Eu mostro o que está em vendas, indexado de L, C, linha, coluna. Bom, quando eu mostrei, comecei por aqui, o L valia 0 e o C valia 0. Então eu estou mostrando a posição 0, 0, que é esse 10 aqui. E retorno para esta repetição mais próxima de onde eu mostrei. Aí o C vai para 1. Então eu vou mostrar o 0, 1, que é esse 14. Aí o C vai para 2. Eu vou mostrar o 0, 2, que é esse 3. Aí o C vai para 3 e assim por diante. Quando esgotar o C, o que eu faço? Quando esgotar, retorna para cá. Aí o L, que era 0, passa a ser 1. Então eu vou trabalhar com a linha de índice 1, que é esta segunda aqui. Trabalhando com a linha de índice 1, eu caio nessa repetição, e aqui o C começa tudo de novo. Ele começa de 0 e vai até 6. Então eu vou mostrar o 1, 0, 1, 2, 1, 3 e assim por diante. E volta lá. Quando terminar tudo isso, então o programa encerrou. E a gente vai fazer a programação dessa parte aqui. Então vamos ver como é que eu implemento essa lógica aqui para mostrar o conteúdo de toda a matriz. Então tá aí. A matriz já está definida, como você pode ver aqui, da linha 9 até a linha 12. Eu defini a matriz, já tem valores, então isso seria uma parte do programa que nem consta aqui do diagrama de bloco. É interessante notar que o diagrama de bloco não precisa ser o diagrama do programa inteiro, da lógica toda. O diagrama é só um esquema que te ajuda a codificar. Então, às vezes, você pega um problema complexo e faz um esboço, um esquema, um diagrama que vai te ajudar naquela parte mais complicadinha. Você não precisa fazer o diagrama do programa todo, tendo em vista que o diagrama se propõe. Ele se propõe a te ajudar na hora de codificar. Então está aqui, a minha matriz está definida, 4 linhas por 6 colunas, estão aqui os valores. E agora eu vou trabalhar com essa matriz. Então veja, eu defini duas variáveis aqui, a variável L e a variável C. O L vai ser para indexar a linha e o C para indexar a coluna. Então, essa matriz, o L, vai ficar sempre colocada aqui no primeiro parâmetro e o C aqui no segundo. Então vamos ver. De acordo com esse diagrama de bloco, eu vou começar pela linha. Então a minha linha começa com 0, eu vou trabalhar da linha 0 até a linha 3. Então, para cada uma das 4 linhas, o que eu vou fazer para cada uma das 4 linhas? Em cada linha eu vou trabalhar com as colunas dela. Então essa linha aqui, ela tem 4 colunas. 10, 14, 3, 3, 5, 5. Essa linha aqui, ela tem 6 colunas, desculpe. Então a segunda linha, primeira linha tem 6 colunas, segunda linha tem 6 colunas, terceira linha tem 6 colunas. Cada linha aqui quase que vira um vetor, né? Porque a gente trabalhou com vetor com matriz unidimensional.
Então, é uma mistura aqui, matriz e vetor. No fim, a teoria para os dois é a mesma. Então, aqui, olha, o C de coluna vai de 0 até 5. E o que eu faço? Eu vou mostrar o conteúdo. Aqui, ó, mudo de linha. Aqui tem uma substituição. Linha é uma substituição, tem porcentagem I, que eu vou substituir por quanto está valendo L. A coluna, uma segunda substituição, que eu vou mostrar o que está valendo C. Igual, e aqui eu mostro o conteúdo de uma terceira substituição. Eu vou mostrar o que está dentro da matriz, na matriz posição L, C, que é um desses conteúdos que está aqui. Aí, estou na primeira linha, vejo todas as colunas, terminou isso, vou para a segunda linha, vejo todas as colunas até que o programa se encerre. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na execução. Eu vou compilar e executar. Se não cometi nenhum errinho de codificação. Então, está aí. O resultado aqui, né? Então, linha 0, coluna 0, vale 10. Linha 0, coluna 1, vale 14. Linha 0, coluna 1, vale 14. Linha 0, coluna 2, 0, 1, 2, vale 3. E assim por diante, até esgotar todas as posições do vetor. O comando de repetição for em matriz geralmente é usado dessa forma. É um for dentro de outro for. O primeiro vai indexar linha e o segundo vai indexar coluna. Então, é sempre uma dupla indexação. Então, parece que o comando for e a matriz, ou o comando for e o vetor, foram feitos um para o outro, né? Porque a variação do conteúdo do for eu posso manipular exatamente como sendo a variação do conteúdo dos índices ou do vetor ou da matriz. Então, esse probleminha aqui resolve, essa execução resolve a questão de eu tenho uma matriz já definida e eu vou mostrar o conteúdo delas. Eu podia ter feito essa primeira parte aqui, ao invés de digitar diretamente o valor da matriz, pedir para o usuário ficar digitando. Mas aí só para testar esse programa aí, a gente ia perder um tempão danado para digitar, são 4 vezes 6, 24 valores aí. É bastante coisa. Então eu queria mesmo trabalhar só com essa parte aqui. Então eu preferi já partir de um modelo de matriz pronta, que facilita o nosso trabalho. Mas geralmente não é assim que ocorre. Você não monta uma matriz na marra do jeito que está aqui. O programa vai calcular, vai ler isso de um arquivo, enfim, ele vai trabalhar de várias formas para preencher o conteúdo de uma matriz. E aí a gente está preocupado em como trabalhar com uma matriz já com valores. Ok? No próximo vídeo a gente vai dar continuidade a esse assunto.